Olha, nós vamos conversar agora com a educadora social Sônia Terra, também é minha colega, jornalista, mestranda em Sociedade e Cultura pela UESP, ativista negra e feminista também. E a Sônia, ela é uma das autoras desse livro, a gente vai ver aí, é um livro em homenagem a Francisca Trindade, líder popular e parlamentar. Olha só, o livro é um livro que tem a sua versão digital, tá? O objetivo é visibilizar e valorizar o que a Trindade foi, né? Não deixar isso, a memória dela, né, se apagar. E aí tem um número grande de mulheres que participou. E a gente convidou a Sônia para conversar aqui. Olá, Sônia, bom dia. Bom dia, Cíntia. Bom dia a todas e todos que estão aí nos assistindo e nos ouvindo pela nossa Meio Norte de comunicação. Bom, o que, que podemos encontrar em Francisca Trindade, o poder e a resistência da mulher negra? Então, Cíntia, é importante a gente retomar que esse é um projeto, né, de um sonho coletivo de trazer, não é, de dar visibilidade à história de Francisca Trindade, porque ela tem um legado muito grande de contribuições, inclusive, para nosso estado e o nosso país. E as novas gerações hoje já não conhecem, não sabem quem foi Sim. Francisca Trindade. E nós, amigas mais próximas, amigas da vida e amigas da luta, resolvemos trazer um pouco dessas nossas memórias afetivas, não é? E dessa caminhada, para que essas novas gerações, principalmente, possam conhecer a história dessa mulher. Porque o que, que acontece? A gente tem, ao longo da nossa historiografia oficial, a invisibilidade de mulheres negras. E Trindade, uma mulher negra que se destacou, não é? Se você for ver, depois dela nós não tivemos mais nenhuma representação negra na Assembleia Legislativa do Piauí, por exemplo. Nossa, Depois dela, não. não? Não, nenhuma mulher Já negra. faz quanto tempo que a Trindade morreu? 19 anos. 19 anos, quase 2 décadas. Isso é uma coisa muito significativa de se apresentar. Há quase 20 anos não tem uma mulher negra na Assembleia Legislativa. E Na Câmara Federal, muito na, menos. Essa aí Na não Câmara Federal a gente é, tem um número, é uma subrepresentação, e veja bem o contraditório disso, que nós, mulheres negras, somos a maioria desse país. Não é? Nós temos uma maioria de população negra, que dessa maioria negra somos nós, as mulheres negras, que somos maioria. Então, é, para o Piauí é muito significativo. A gente, inclusive, retoma muito no livro que a gente tem 251 anos, por exemplo, de Esperança Garcia, né? Dessa história da carta de Esperança Garcia, e que é muito recente essa nossa apropriação da história dela, esse sim, nosso sim. sentimento de pertença. Mas esse ainda é um número muito limitado de pessoas que sabem quem é Esperança Garcia. Eu tenho experiência própria de ir a algumas salas de aula e conversar, inclusive, com professores e professoras, e pergunto: você sabe quem é Esperança Garcia? E as pessoas não sabem, e são educadores e educadoras. Vejam bem como a historiografia oficial nos deixa na invisibilidade, né? Então, nesse sentido, trazer a Trindade é trazer essa memória, é trazer esse seu legado, é trazer toda uma contribuição de um momento, na realidade, junto com a história de Trindade, a gente traz também a nossa, né? Porque é um momento em que esse grupo de mulheres, nós somos 8 neste livro, todas nós, pessoas que viemos de pastorais, né, da Igreja Católica, num momento de efervescência, de teologia da libertação, em que a gente falava de fé e política, não é? Que a gente precisava estar inserida na vida da comunidade, de estar na luta com as pessoas, de buscar um mundo melhor. E nessa constante busca desse mundo melhor, com a força da nossa juventude, né, dos anos 80, a gente foi um grupo de mulheres que foi forjadas mesmo nessa luta, nessa história, nessa caminhada coletiva. E nesta caminhada tínhamos Trindade. Trindade mais jovem, porque a Trindade começou adolescente ainda. Não é?
a se inserir, a se destacar como liderança na sua própria comunidade. Ela Água nasceu e viveu mineral, né? Água Mineral. Trindade nasceu e viveu, não é, toda a sua vida ali no bairro Água Mineral, zona norte de Teresina. E aí, Cíntia, ela foi muito cedo ali se envolvendo com a questão da Igreja Católica na comunidade, e depois na Associação de Moradores. E aí, esse é um aspecto interessante, porque ali ela começava, não é, a se sobressair. E aí depois veio a Pastoral da Juventude do Meio Popular, algumas de nós na JOC, Juventude Operária Católica, que é o meu caso, e a gente, então, estava sempre juntas, não é? E juntos também com outros companheiros, fazendo sempre. Era um momento de muita efervescência política, de muitas manifestações contra um sistema opressor. E a gente estava sempre nessa constante luta. Então, ali a gente dividia nossos sonhos, nossos afetos. E quando a gente traz as memórias de Trindade, a gente traz isso tudo. Mas a gente traz, sobretudo, uma caminhada muito significativa de uma mulher que não aceitou passivamente o lugar que sempre foi imposto às mulheres, em especial às mulheres negras. De que o lugar, não é, determinados espaços não são nossos, de que a gente tinha que ficar numa condição, né, de uma participação muito restrita. Porque a gente foi descobrindo isso no próprio movimento das lutas, de que enquanto mulheres, às vezes era difícil a gente se impor, né? E Trindade ela foi abrindo esses caminhos. E foram esses caminhos da militância social, no movimento de moradia, no movimento que começou na igreja e passou para o movimento negro e movimento de mulheres, que a trouxe, né, para esta projeção da política partidária. Ela, como é que ela era assim como ela, porque assim as pessoas ainda lembram muito da Trindade, né? Sobretudo dentro do partido, né? Que é o Partido dos Trabalhadores. Mas assim você vê que as pessoas falam dela como exatamente assim como ela parecia ter uma grande liderança, um grande poder, né? De tratar as pessoas, de falar com as pessoas, de mobilizar as pessoas. Ela tinha isso mesmo, assim. Como você avalia quais eram as principais características dela? Ela tinha até com a gente. Ela conseguia, né, ser muito é, incisiva naquilo que ela acreditava. A Trindade, ela era impossível a Trindade chegar num lugar e não se sobrepor, Passar não despercebida, é? né? Ela não passava, porque ela tinha essa capacidade, um carisma. A gente não pode deixar de dizer. Trindade era muito carismática. E ela, as pessoas, elas se sentiam muito próximas de Trindade, elas se sentiam representadas por ela. Quando ela chegava, mesmo já ainda na juventude, a gente nos movimentos de igreja, nos encontros, ela conseguia aglutinar, não é? Agregar ali perto dela as pessoas, e ela conseguia sempre ser muito convincente naquilo que ela acreditava. E ela era uma pessoa que não perdia a leveza, não é? Mesmo com todas as dificuldades que às vezes essa luta, não é, a dureza que o movimento às vezes nos impõe, ela tinha sempre essa capacidade de cantar, de gargalhar, de falar de coisas leves, da gente ir em um barzinho, tomar uma cerveja, de conversar política, mas de sorrir muito. E, e ela ia num bar, por exemplo, quando a gente ia, Trindade nunca era uma pessoa despercebida, né? A gente conversava de política, mas a gente fazia isso também com a força da nossa juventude. Ela era essa pessoa muito jovem, muito cheia de alegria. Eu costumo dizer que Trindade parece que tinha muita pressa de viver, né? Ela vivia tudo muito intensamente. Ela fazia tudo com muito. Eu costumo dizer de forma visceral. Ela era uma mulher visceral, né? Ela fazia tudo com tanto amor, com tanta força. Ela acreditava, né, em tudo que ela fazia. Então, Trindade era essa pessoa que acolhia também, né? Bom, e esses depoimentos que tem aqui são depoimentos mais de ordem pessoal
ou são mais fazendo uma avaliação do que ela foi? Assim, tem histórias, por exemplo, no e-book? Então, Histórias da vida de a vocês, gente, da convivência? a gente priorizou um pouco trazer essas nossas memórias afetivas com ela, Ah, legal. não é? De como a gente começou, de quando a gente estava juntas. É como eu disse, junto com a história dela, a gente traz também aquele momento político. Esse é esse e-book que a gente vai transformar nesse livro físico até o final do ano. A gente quer conseguir fazer isso. Ele é também um momento que ele retrata aquele período dos anos 80, dos anos 90, de um momento muito forte de organização social, popular, Sim. sindical. E a Aqui gente em Teresina, sobretudo, né? aqui em Um momento de Teresina. grande efervescência, é verdade. A gente foca muito em Teresina. Então era um momento forte em que a gente ia para as ruas, que a gente ia fazer manifesto, que a gente ia fazer, a gente costuma dizer, o grude, a gente chamava de grude, que era, a gente não usava cola, a gente preparava ali, ia para as ruas pregar os nossos cartazes, a cavalaria vinha, corria atrás da gente. Então a gente viveu isso, né? A gente E olha, gente, quem é mais novo, tá ouvindo essas histórias, foi outro dia, viu? Outro dia não se podia protestar que a cavalaria vinha atrás. A gente estava saindo de uma de uma ditadura ditadura. de 30 anos, então até o Brasil voltar realmente a se democratizar demorou muito. E nessa época que a Sônia se refere, havia uma grande revolução social acontecendo em Teresina, o que diz respeito ao espaço, à questão de casa. É. Essa cidade tinha um número muito intenso de sem terra, sem teto, né? Sem terra mais no campo, sem teto aqui na cidade. E a Trindade ela teve uma força, ela teve um papel muito preponderante nessa luta, Bastante. né? Isso. Nessa luta por moradia. Foi uma época das ocupações também de terra, uma época em que a cidade expandiu. Então, é uma época da história de Teresina muito importante e que eu acho que esse livro, por trazer o relato de quem conviveu nessa luta, pode ser muito interessante. Principalmente se a gente comparar nos dias de hoje, quando a gente vê uma certa apatia em relação a tudo que acontece, É né? verdade, a gente tem às vezes até esse estranhamento, não é? Porque nós nós não nos acomodávamos, não assistíamos passivamente ao que acontecia. A gente ia mesmo para a luta, né? Enfrentava, né? A gente Mesmo enfrentava. mulheres, mesmo Mesmo negras, mulheres. E que devia Trindade, ser mais difícil para vocês muito aí. mais difícil, Cíntia, pode ter certeza. E Trindade, como você bem colocou aí, ela se destacou bastante nessa luta por moradia. Trindade chegou a ser presa, não é, nesses enfrentamentos, porque havia uma força policial muito, né, muito Sim, repressora muito ali, que repressora. ia para cima, que espancava. Olha, não era muito fácil. Eu fico pensando como é que a gente enfrentava aquilo com tanta coragem, porque a gente sempre acreditou, né, nesse sonho, nessa luta. Então, quem for ler este livro vai encontrar nas nossas memórias essa história de Teresina, esse momento político que o país vivia, né, pós-ditadura, e ainda, a gente até usa dizer, numa ditadura ainda, né? Sim. E vai encontrar também poder ver a Trindade por um outro olhar, esse olhar da sua sensibilidade, da Trindade família, da Trindade amiga, desta Trindade sempre companheira, que firmou sempre a sua trajetória, inclusive política partidária, sem se perder dos seus princípios, sem se perder da sua construção social em que a gente vivenciava. Então, Trindade é para nós assim uma grande referência. Quando a gente pensou também de trazer esse sonho, além disso que a gente já colocou, de trazer essa memória para que as novas gerações conheçam, de servir inclusive na academia para subsidiar alguns trabalhos sobre essa história dos movimentos, a história das mulheres negras. Eu mesma agora, Cíntia, eu estou fazendo o meu campo de pesquisa, eu estou fazendo um mestrado e eu estou pesquisando Trindade, né? Ah, que O interessante. trabalho que eu estou fazendo, Trindade, eu trago as insubmissões,
não é, de Trindade na sua trajetória como mulher negra, porque foram muitas as submissões. E a gente traz isso para dizer, desmistificar essa historiografia oficial que diz que a gente aceitou passivamente, não é, a escravização, de que a gente aceita passivamente o que essa discriminação, essa desigualdade que a sociedade sempre está nos colocando. Não, a gente sempre resistiu, a gente sempre lutou. Então, Trindade, ela é essa referência para a gente, de alguém que não aceitou passivamente e que foi sempre insubmissa a um local, a um lugar imposto pela sociedade às mulheres negras. A gente traz essa força, essa resistência desta mulher. Então, é um livro que vale a pena você ler, porque ele é leve, né? Sem perder a sua profundidade histórica. Como é que faz para... Porque eu sei que por enquanto é só digital, né? Por enquanto, já é sim. possível comprar? Como é possível? Não, por enquanto ele está só digital, ele é acessível porque esse livro ele foi organizado pela professora doutora Assunção Souza, Certo. não é? E ela, ao organizar, a gente conseguiu aí que a editora da UESP pudesse fazer, Que né? bacana. Então, ele é disponível para quem quiser, já é para estar no mundo, não é? Você pode só gratuitamente baixar para ter acesso. Porque a gente entende que a história de Trindade é para o acesso de todas as pessoas. Que legal. E o Brasil, Cíntia, precisa conhecer essa história. A gente tem uns livros aí trazendo Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, não é? Trazendo tantas outras mulheres, não é, que fizeram esse país, importantes igualmente. Concordo com e aí você. nós Precisa entendemos estudar mais o que está próximo de nós. Pois é, se nós temos mulheres que também fizeram essa história, que também tiveram nessa trajetória, a gente precisa trazer à tona. Ter orgulho daquilo que é nosso, né? Como a gente hoje traz Esperança Garcia como essa ícone de resistência negra, a gente quer também trazer Trindade e outras tantas mulheres que estão aí, anônimas também, mas que fazem o Piauí diferente, que fazem, sabe, histórias todos os dias, nos quilombos, nos assentamentos, nas comunidades, nos sindicatos, nas lojas. Somos tantas mulheres que precisamos colocar essa nossa história e nos sentirmos partícipes do nosso Estado, né? Enquanto contribuição. Olha, além da Sônia Terra, são autoras nesse livro, coautoras Lúcia Araújo, Hortência Mendes, Francisca Nascimento, Alda Silva, Lucineide Barros, também uma grande... Sim. A Lucineide tem uma luta também muito grande. Elas eram muito próximas ali, inclusive na FANC, né? Federação de Associações de Moradores, Conselhos Comunitários. A Conceição Dilva, a Assunção Souza, que ela já citou, e a Rosângela Amorim. E qual o endereço para conseguir baixar o livro? Editora da UESP. Editora da UESP. Então, no site da UESP deve ter, no site da UESP tem Pronto, editora. Gente, o site da UESP é fácil. Não tem, basta você entrar e você tem acesso, pode divulgar para as amigas, inclusive a Rosângela hoje, ela mora na Itália, né? E ela já disse que a divulgação já está aí bombando, né? Muito então bem. A gente está muito feliz. Tem algumas participações aqui falando da Trindade. A Alice, por exemplo, disse que trabalhou com ela no início dos anos 2000. Fez várias reuniões na casa dela. Disse que a Trindade era um ser humano maravilhoso e inesquecível. Que a morte dela, na época, foi uma comoção para Teresina. Parabéns pela iniciativa. Isso mesmo, eu lembro que o velório da Trindade aconteceu no ginásio Verdão. E foi muito impactante, realmente. Foi uma Eu acho que assim, nunca teve em Teresina algo tão impactante. Como aquela na história recente de Teresina, concordo com você, eu desconheço. Bom dia, me pergunto como a Trindade veria hoje o Partido dos Trabalhadores, que depois de assumir o governo, tem tido muito mais uma postura de patrão que de trabalhador, abandonando algumas das suas bandeiras históricas. Muitas vezes, aliás, se fala sobre isso, né? Se a Trindade estivesse aqui, não aconteceria. E o Léo do Santa Maria da Codip diz, muita saudade da Francisca Trindade. Tinha 19 anos quando ela partiu, mas ainda ganhei um beijo e um abraço dela. É o Léo do Santa Maria da Codip. A Francisca Trindade, deputada federal do Piauí, do PT,
Ela morreu vítima de um aneurisma cerebral. Ela sentiu-se mal quando estava participando de uma sessão, né, na Câmara Não, numa foi audiência. aqui Ah, no sim, Mestre era um Dezinho lançamento, alguma coisa sobre de pesca. pesca. Né? Eu lembro dessa história. Que era alguma coisa sobre pesca, ela sentiu-se mal e ainda, né, foi levada, foi atendida, mas infelizmente não resistiu. Isso aconteceu há 19 anos, é bem Ela emblemático o tinha livro. 37 anos. 37, muito nova, né, Muito muito jovem, né? jovem, É bem emblemático que isso tenha acontecido, porque já em 2023 farão 20 anos da morte 20 dela, né? anos. Então, assim, o livro precisa sair até por isso, né? Até por essa Sim, data, a gente vai batalhar agora para poder por assegurar aí essa data o importante. apoio para que a gente É. possa fazer o E livro é físico. interessante, Sônia, como a Trindade, ela fez parte da vida de mulheres, mesmo mulheres não negras, Sim. mas dentro de uma determinada geração que também estava lutando de alguma forma, né? Eu coloco o meu exemplo, porque eu era jornalista na época e eu fui morar em Brasília e eu não tinha onde morar. E a Trindade me ofereceu para dividir um apartamento com ela e com a Maria do Rosário. E Sim. lá eu fiquei durante 6 meses até que eu conseguisse me estabelecer. E deixei algumas coisas minhas no apartamento e quando voltei, a Trindade já havia morrido. Assim. Então, assim, eu Uhum. saí muito perto da morte dela. E ela era essa pessoa extremamente generosa, podia não parecer, É, porque toda mulher que luta e que tem voz é confundida como mulher autoritária. Porque ela precisa muitas vezes ter aquela capa para poder sobreviver. é. Senão, se ela não tiver a A gente capa, não não sobrevive. adianta. É a capa da Mulher Maravilha que tem que colocar. E então, assim, essa história. Eu quis colocar essa história porque, assim, eu não sou uma mulher negra, não sou uma mulher branca. Mas ela me acolheu naquele momento, Sim, né, em porque a que eu Trindade era precisava. isso, sabe, Cíntia? É, eu acho que eu desconheço nessa minha história nessa caminhada de lutas também, alguém que tenha conseguido chegar da forma que a Trindade chegou, não é, na condição dela enquanto mulher negra, para essa aceitação geral. As pessoas diziam, não existe partido para a Trindade. Ela é além de Sim, era partido, isso. ela é para Pronto. Ela além tinha de uma cores, grandiosidade que não ela se limitava ao PT ou a é, qualquer outro as partido. Isso mesmo. pessoas eram assim. Ainda hoje, de vez em quando, eu escuto depoimentos assim muito interessantes de pessoas as mais distintas, em situações mais diversas, como a que você às vezes aqui coloca para a gente, para mostrar o quanto ela era esse colo que acolhia, esse abraço que envolvia. Trindade era muito isso. E É, olha que às vezes nem sempre era fácil, porque às vezes a gente tem que fazer eu imagino. essa coisa de Não dura era mesmo, fácil, e não ela ia, era fácil. porque ela sabia ser dura e nos defender no momento que era preciso, porque ela foi para um espaço eminentemente branco, que foi na Câmara Municipal e na Assembleia E tinha filhos Legislativa. pequenos que ela precisou deixar aqui. Gente, Ó, é uma aqui, história que a gente não conhece a história das mulheres é, que precisam deixar a família é. porque tem uma missão E por um projeto maior, por outras famílias, né? por outras famílias. Porque quando ela se foi, Camila ficou com 3 anos e o Ian Khalid ficou com 1 ano e 9 meses. Ai, Então eram bebês praticamente ainda, né? verdade. Então é assim. Mas ela viajava com o coração assim, às vezes fechado, tendo que deixar as Sim, crianças. ela falava sobre isso. E eu até coloco que aí no livro um momento que ela sempre dizia assim que eu vou deixar, eu preciso de um momento com a minha família, eu preciso. Mas aí aconteceu o fato dela dizer eu não posso, né? Olha, gente, uma boa notícia. Tá lá o link do livro no Instagram do Ai, que Notícias bom. da Boa, tá? Então pega lá, vai no nosso Instagram, tá lá o link do livro da Francisca Trindade. Parabéns pelo trabalho. Mais um comentário aqui sobre o outro ouvinte que perguntou sobre o PT no poder. A resposta é simples, é fácil falar, o difícil é fazer. Parabéns para a Trindade. Tem um ouvinte aqui que mandou uma outra mensagem. Alice, lembrando que o Lula, na época presidente, veio ao velório dela. Sim. Né, isso realmente aconteceu. Muito obrigada. Então, são algumas participações aqui. Gente, a gente precisa ir para o intervalo comercial, que realmente já estourou aqui o nosso tempo. E já já a gente volta. Tem mais denúncias aqui, mais mensagens. Já já a gente faz todas elas, tá bom? Até já.
Você está assistindo